Olá, tudo bem? Eu sou Fernando Rocha, esse é o nosso Saúde e Bem-Estar. No programa de hoje você confere conosco o vice-presidente do IPSENG e ortopedista pediátrico da Rede Mater Dei, o Dr. Bernardo Ramos, conversa com a gente sobre as práticas integrativas do SUS e fala sobre a importância do Sistema Único de Saúde para garantir a integridade da saúde pública no Brasil. Também tem mais uma reportagem especial que vai mostrar para todos nós como funcionam essas novas práticas do SUS. Nossa equipe de reportagem se submeteu a algumas delas e conta como elas estão ajudando no bem-estar da população e na conquista de um atendimento médico mais integrativo. Claro que a gente também tem o quadro Mitos e Verdades para desmistificar noções falsas sobre o Sistema Único de Saúde e também sobre a cartela de novos serviços oferecidos pelo sistema. O Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, é uma conquista de todos os brasileiros. Sustenta o nosso progresso, garante que a sociedade brasileira, mesmo tão desigual economicamente, ofereça, na medida do possível, um atendimento médico universal a todos os cidadãos, todas as cidadãs brasileiras. Fruto de um processo que se mistura com a história da redemocratização do país. O SUS foi pensado pelos maiores sanitaristas do século passado, são contemporâneos, e é a resistência para nações do mundo todo, uma referência para o mundo. Atualmente, esse sistema integra novas práticas terapêuticas e vai ao encontro da integração entre a medicina tradicional e os conhecimentos holísticos. São 29 práticas integrativas, sendo que, de acordo com o Ministério da Saúde, 54% dos hospitais públicos espalhados por todo o Brasil já ofertam terapias dessa lista. Além disso, todas as capitais têm acesso a essas práticas. Algumas delas, nós vamos falar várias, apiterapia, meditação, aromaterapia, acupuntura, constelação familiar, meditação, reiki, cromoterapia e por aí vai. Para falar sobre tudo isso conosco, sobre esse tema de extrema relevância, já está aqui no estúdio o vice-presidente do IPSENG, ortopedista pediátrico da Rede Mater Dei, o Dr. Bernardo Ramos. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Alegria recebê-lo aqui. Muito obrigado, Fernando. Obrigado ao Gustavo, ao Paulo César pelo convite. Realmente é um prazer enorme estar aqui com vocês para a gente estar podendo falar um pouquinho de saúde, um pouquinho de SUS nesse momento tão difícil que a gente vem agora aí de pós-pandemia, né? Acredito que a gente já tenha passado os piores momentos, então já estou tratando até como um passado. Agora a gente tem que começar a enxergar com outros olhares, claro que com todos os cuidados, mas pensar numa vida nova, numa vida diferente e com todos os aprendizados que a gente teve. E discutir temas tão relevantes como esse lado mais humano da saúde que a gente precisa entender e trazer para a prática, né, que realmente é muito importante para o nosso paciente. O paciente que está ali num momento sofrido, um momento difícil, e que tudo que a gente puder acolhê-lo de forma mais adequada será essencial. Muito bem, vamos começar a nossa conversa aqui, doutor, falando sobre o que é esse Sistema Único de Saúde. A gente fala muito, está no SUS, a gente tem uma referência assim, muito normalizada do que é o SUS, mas é importante a gente frisar que não existe nenhum país no mundo com mais de 200 milhões de habitantes que tenha um Sistema Único de Saúde como o nosso, né? É isso, o SUS ele é constitucional, é o nosso Sistema Único de Saúde, ele é um grande convênio que teoricamente está na nossa Constituição, é uma cláusula pétrea, e que engloba todos os nossos cidadãos, né? Então, todo brasileiro tem direito universal ao SUS. Isso é extremamente importante a gente citar. Ao mesmo tempo, ele é integral, ou seja, ele dispõe de tudo que existe de mais eficiente em termos de saúde para dar o maior atendimento de saúde possível ao beneficiário dele. E acredito que sim, ele tem várias qualidades e características extremamente importantes, sabe, Fernando? Como, por exemplo, a nossa capilaridade, é uma coisa muito importante. A gente fala de união, Estado, município, trabalhando juntos, em prol do nosso cidadão, em prol de dar o mínimo de saúde possível, que já é extremamente relevante, para a gente ter uma qualidade melhor de vida do brasileiro. E essa capilaridade, tão bem lembrada aí pelo doutor, foi eficiente e foi fundamental quando a gente começou o processo de vacinação. Um Brasil continental como o nosso teve um sucesso muito grande e ainda está tendo com relação às vacinas, né?
Sem dúvida alguma. Eu acredito que de todos os setores do SUS, esse setor de prevenção é dos que a gente tem maior sucesso, que talvez ele sirva de maior aprendizado para o restante até do mundo. Eu acho que a gente tem um sistema de prevenção eficiente, que a gente lute por todas as cidades terem 100% de PSF, que é o Programa de Saúde e Família, onde a gente tem todos os nossos brasileiros sendo, entre aspas, agraciados e a gente trabalhando a prevenção. E como já diziam os velhos antigos e sábios, né, prevenir é sempre melhor do que remediar. Agora, também existem críticas, né, porque um sistema tão grande como esse, ele, claro, num país confuso como o nosso, ele também sofre grandes críticas com relação a esse amparo que poderia aliviar o atendimento à população, né? Falta também o atendimento básico, a atenção básica, né, doutor? É isso aí, Fernando. Eu acho que a gente tem que tocar alguns pontos que são consideráveis. Primeiro que não existe almoço grátis, né? A gente costuma falar essa frase, ela precisa ser utilizada sempre, então a gente usa o dinheiro público, né? O dinheiro público é que banca o SUS. E o dinheiro público é de todo cidadão. Todo cidadão que paga imposto, teoricamente, ele contribui para o atendimento de todos os outros. E muitas vezes, exatamente pelo tamanho até geográfico do país, fora as nossas questões de gestão, que ainda são muito sensíveis, a gente tem uma perda de dinheiro nesse caminho, né, que sai da União até o próprio município. O município é quem está ali na frente da guerra, é teoricamente o soldado que está no pelotão de frente e que, teoricamente, vai saber exatamente as dores e as necessidades da nossa população. E, em contrapartida, o governo federal tem as suas responsabilidades, o governo estadual também tem as suas responsabilidades, nisso eu coloco o Distrito Federal como uma outra entidade, e nisso a gente tem que saber que, nesse caminho, muitas vezes, a gente peca por um outro detalhe, que é a má gestão, né? A má gestão, muitas vezes, ela é tão ruim quanto a corrupção, às vezes até pior, porque ela passa despercebida, enquanto que a corrupção ela é aquela coisa que a gente tem como combater, tem como, entre aspas, judicializar e ganhar. No caso da má gestão, muitas vezes fica no meio de um caminho aí que é extremamente perigoso. E aí sim a gente está falando de financiamento de uma rede pública de saúde que teoricamente demanda bastante. Saúde é caro, saúde não é barato. E aí quando a gente fala de novas práticas, como você é o caso aqui, a gente tem que ter muito critério. A gente tem que ter muita tranquilidade de falar que vai trazer realmente um benefício direto para o nosso paciente, para o paciente do SUS, para o cidadão brasileiro, para a gente ter tranquilidade de não estar desperdiçando algo que poderia ser usado numa cirurgia, numa consulta, em diversas filas que o SUS tem, que a gente sabe que ainda não estão rodando como deveriam. Muito importante a gente falar sobre isso e também, antes de entrar nessa questão das 29 práticas integrativas, questão polêmica, mas importante também para a gente levar para a discussão em programas como o nosso, em canais como esse aqui, o canal Viver Brasil, quando o senhor fala, né, da falta de atendimento ali, a saúde básica, a gente pode colocar na outra ponta problemas de saúde que são crônicos. Vamos tratar a diabetes, por exemplo. Se acontece um trabalho de prevenção da obesidade, de problemas cardíacos, de problemas ligados à orientação alimentar, à prática de atividade física, estão falando ali da base da pirâmide, né, dos problemas, a gente vai ter menos gasto lá na frente com o diabetes, que afeta praticamente todo o organismo. Esses são os equívocos que acabam acontecendo e que não servem para prevenir problemas que são maiores e que, consequentemente, vão ocupar leitos que poderiam ser usados de outra forma? Perfeito, Fernando. Você falou uma coisa que é extremamente relevante até em gestão de saúde, né? A gente sabe, inclusive, com números, eu não vou nem dar dados de achismo, é dados certos, que a atenção primária ela é muito mais barata que a atenção terciária. Então, quando a gente fala em números, é literalmente R$1 para cada R$5, aproximadamente, que a gente consegue gastar. Se a gente gastar na atenção primária R$1, a gente economiza R$5 na atenção terciária. Então, ou seja, é mais barato. Além de ser muito mais humano, ela é muito mais barata. Claro que ela é mais volumosa, então no final acaba ficando equivalente. Mas como tem um lado humano e tem um lado preventivo, acaba se sobrepondo de sobremaneira, não tem nem que discutir. Então o investimento ele tem que caminhar sim, sem dúvida alguma, para que a gente tenha uma prevenção e uma atenção primária extremamente fortalecidas. Para quê? Para esse paciente que você citou, o hipertenso, o diabético, o nefropata, ele acabe prolongando a sua vida de forma mais humana, mais saudável e que esses problemas fiquem controlados, para que a gente desafogue os hospitais, para que seja realmente só o necessário levado aos hospitais. Então nós temos que mudar uma cultura do brasileiro que é hospitalocêntrica. A gente trabalha com todo brasileiro querendo buscar o hospital. E a gente tem que entender que, na verdade, o que mais ajuda em termos de saúde é a saúde feita ali, no posto de saúde, em casa, pelo PSF, que é o Programa de Saúde e Família, pelo médico que está na UPA, por essas pessoas que tratam literalmente das raízes. Vamos colocar uma outra condição extremamente importante, saneamento básico.
Nós estamos falando de um Brasil que falta saneamento básico. Como que um país pode ter saúde se ele não tem saneamento básico? Então, nós estamos falando de coisas que ajudam demais e são diretamente associadas à saúde, que é o maior da pirâmide, como você citou, sem dúvida alguma o mais importante e o que dá para a gente trabalhar de forma muito enfática ainda nesse país que a gente vive. E aí a gente fala também de questões ligadas a hospitais como o Santa Casa, aqui em Belo Horizonte, que tem dificuldades imensas para continuar esse atendimento, uma referência na história da cidade de Belo Horizonte. Na sua opinião, que também é um gestor, o que falta aí? Onde é que está o gargalo de problemas de hospitais como Santa Casa, não só em BH, mas em outras cidades de Minas e do Brasil? Eu acho que a gente tem diversos problemas, Fernando. Um dos importantes é que a gente realmente ainda tem o dinheiro todo dos impostos indo para a União e depois ele desce a conta gotas para os municípios. Então isso tem que ser realmente uma coisa a ser sempre pensada. Até existem hoje os municípios plenos que a gente fala que ficam 100% responsáveis pela sua saúde. E isso tem ajudado bastante. Eu acredito realmente nos municípios sendo, entre aspas, autorresolutivos. Eles ficam responsáveis por resolver os seus problemas. De saúde, de outras coisas também, mas nós estamos falando especificamente de saúde. Nesse contexto, o dinheiro sobe para a União e depois ele volta. Só para vocês terem uma noção do financiamento do SUS, nós estamos falando do financiamento anual, ele é responsável, literalmente, a União, pelo que ela investiu no ano anterior, mais a correção nominal do PIB. Depois a gente está falando do Estado em torno de 12%, e do município em torno de 15%. Então, nós estamos falando de um valor fixo que é investido no SUS anualmente. Com isso, a gente tem que conseguir fazer uma gestão mais eficiente do recurso para conseguir transformar em mais saúde. Como eu trabalho dentro do IPSEM, como você citou no início da abertura do programa, eu costumo dizer com todas as palavras, cada real economizado com boa gestão, com economias de diversas formas, gera mais consultas, gera mais cirurgias, gera mais prevenção, gera mais várias coisas dentro do próprio SUS. Então, a gestão é um ponto específico e que a gente tem que atacar de forma veemente para que a gente consiga ter resultados melhores na assistência, onde realmente o nosso cidadão vai verificar a melhor qualidade do atendimento. E é impressionante, né, que o hospital é talvez a única obra pública que, depois de inaugurada, começa a gastar mais do que a própria construção da própria obra. Por exemplo, uma ponte, um viaduto, um túnel, depois de feito, pronto, ele tem ali a manutenção que é menor. O hospital não, ele começa a ser, o investimento começa maior depois que ele está pronto. É isso aí, é o que a gente chama de carregamento. Então, quando você pensa em abrir um hospital, você tem que pensar principalmente no pós-hospital. A obra pode ser até barata, entre aspas, mas ela pode gerar depois um custo gigantesco para o município, para o Estado ou para a União. E isso acaba, entre aspas, repercutindo no bolso do cidadão. Então, a gente costuma falar que tem que ser pensado em escala. Os grandes sucessos, os grandes cases de sucesso em termos de hospitais, são os hospitais que trabalham com volume maior. Se a gente pegar a própria Santa Casa de Belo Horizonte, apesar de diversas dificuldades que ela já passou, principalmente por questões de gestão, hoje ela ainda consegue sobreviver e tem sobrevivido com gestões cada vez melhores atualmente, a gente está falando de gestão de 700, 800 mil leitos. Nós estamos falando de hospitais muito grandes. Isso melhora a nossa capacidade, em termos de gestores, de ajudar ao hospital a, teoricamente, reduzir esse custo de carregamento, que é o pós-construção. Construir o hospital é a coisa mais fácil. Nós passamos agora recentemente, enquanto estive secretário adjunto de saúde, por uma situação dos hospitais regionais, que começaram todos a serem erguidos de uma vez, acabou o dinheiro e todos ficaram teoricamente estagnados. Na hora de voltar essas obras, o simples era terminar a construção. O difícil era quem vai pagar o custo dessa construção, de onde vem o dinheiro que vai arcar com o carregamento do hospital. Então é o ponto caótico que tem que ser sempre discutido. Quando vai se pensar em abrir uma unidade de saúde, é como nós vamos conseguir recursos para ela se sustentar. Não para construir. Para construir, que nem eu falei, é extremamente simples e leve. O custo depois é muito áspero e doído. É o que realmente acaba impactando na qualidade da assistência. Então, todo esse quadro aí que a gente usou como preâmbulo aqui para a nossa conversa, doutor, o que existe? Existe, sim, uma deficiência para o atendimento da população, existe um atendimento basal ali, na atenção básica à saúde, que é falho, como a gente está dizendo, elogiando bastante o SUS, mas falando sobre essa questão, e aí surgem, primeiro, 9 práticas integrativas, depois 21, agora 29 práticas integrativas. Estou com a lista aqui para a gente falar sobre elas, porque elas são realmente polêmicas. São atendimentos que são oferecidos à população que, na maior parte das vezes, não tem uma comprovação científica. Em tempos bélicos que a gente vive com relação a isso, fica difícil discutir dessa forma. Se a gente falar que a apiterapia, ela trabalha com mel, com pólen, com a geleia real, própolis, para promoção de saúde e fins terapêuticos. Aí você pensa, poxa, mas não tem
comprovação científica. Assim como se discutiu tanto sobre a hidroxicloroquina, sobre outros remédios. Como é que fica essa discussão tão difícil? Mas ela pode ser usada, sim, como prevenção de outros problemas. E aí, essa é uma sinuca de bico. É isso aí. Como você falou, outra colocação perfeita, o SUS, Fernando. O SUS, ele é uma excelente estrutura que a gente tem que, sim, entender os defeitos, entender as qualidades, estimular as qualidades para que elas se multipliquem e, teoricamente, tentar conter os problemas para a gente melhorar a eficiência de uma forma geral. E, nesse âmbito, a gente está falando de diversas coisas que todos os anos a gente tem que tentar entender como entram no SUS e como devem sair do SUS, inclusive. A gente precisa pensar no paciente como um todo, baseado exatamente no que a gente conversou anteriormente, que a prevenção sempre é melhor do que o tratamento, a remediar, né? Mas de uma forma ampla, a gente tem que sim querer enxergar o paciente de um contexto multidisciplinar, bem abrangente, para a gente não ser também injustos. Claro que, como a gente conversou aqui previamente no nosso ambiente de gravação, tem várias práticas que não são comprovadas cientificamente. E aí é o ponto que eu realmente trago de questionamento. A gente tem que incluí-las dentro do SUS, é dinheiro do nosso pagador de impostos. Entre aspas, é um dinheiro que vai ser desviado de alguma outra ação de saúde para ser colocado naquele tipo de terapia. Então, acho que quando tem comprovação, deve sim ser incrementado ao SUS, é um direito do paciente, até pela questão de todas as possibilidades serem disponibilizadas pelo SUS. Mas quando não são comprovadas, o questionamento tem que ser duro e realmente persistente, para que a gente evite que entrem coisas que vão gerar gastos desnecessários e muitas vezes ineficazes. Volto a dizer, a gente precisa de eficiência na gestão, mas a gente exige eficiência também no tratamento, no que a gente está fazendo, seja na prevenção, seja no grau terciário dentro de um hospital, a gente precisa ter sempre muita clareza no que está sendo feito para o paciente e com recurso, obviamente. Então, o mel pode ter várias coisas boas para o ser humano, não tenho dúvida disso. É um baita de um alimento rico em diversas substâncias, mas qual é a comprovação em determinadas situações que ele vai ser eficiente? Em tal doença ele vai ter uma eficácia muito importante. Isso justifica ele estar em diversas outras doenças também ou só naquela? Nós vamos abrir um leque muito grande ou nós vamos restringir? Então isso tem que ser bem discutido, para a gente evitar que tenha uma colocação dentro do SUS de algo que não é eficiente e acabe gerando um gasto desnecessário para o nosso beneficiário, que é o nosso cidadão brasileiro. Mas se a gente fala, por exemplo, da meditação, ela comprovadamente, mesmo com uma discussão científica da sua eficiência viável, a gente pode discutir a meditação, mas se a gente conversa com um médico oncologista, por exemplo, ele pode relatar que uma equipe multidisciplinar composta, inclusive por um instrutor de meditação, tem um efeito absolutamente benéfico no tratamento de um paciente oncológico, por exemplo. Claro, e se a gente entender a saúde como um contexto amplo, né, como uma palavra que vai além do sentido vida simplesmente, que vai bem-estar e tudo mais, é muito cabível inclusive para o programa, a gente tem que entender que às vezes pode não ter um efeito direto, às vezes na doença, mas pode ter um efeito muito positivo para as pessoas, né? Para as pessoas enquanto saúde mental, por exemplo. Por que não? Né? Porque a gente está passando um período pandêmico onde a saúde mental precisa estar muito em voga. Então, muitas dessas práticas podem sim ser efetivas em outras situações, não diretamente, às vezes, no combate de uma doença, mas diretamente no bem-estar daquela pessoa que está passando por aquela situação delicada. Então, acho que tudo a gente tem que discutir. Eu não estou fechando nenhuma porta de nenhuma dessas 29 práticas. Eu acho que essas 29 práticas precisam ser referendadas. Elas precisam passar pelo crivo científico, como tudo mais dentro da ciência. Vou sair até um pouco disso, Fernando, se você me permite, porque eu acho que até na questão medicamentosa, na questão de práticas médicas, de práticas de diversos outros profissionais, tudo tem que ser discutido de forma científica. O SUS não pode ter espaço para práticas que não sejam baseadas em ciência, baseadas em evidência. Se a gente simplesmente abrir as portas do SUS para tudo, o dinheiro público vai literalmente pelo ralo e a assistência, que já não é a melhor de todo o cenário, a gente sabe disso, tanto que a rede suplementar vem crescendo exatamente pela falha do SUS, a gente tem que entender que temos que fechar teoricamente o gargalo de vazão do dinheiro para a gente conseguir colocar o foco onde precisa. Então, acho que tudo pode ser discutido, mas tem que ter um crivo muito elevado. Mas você não acha que é diferente, por exemplo, a gente discutir a eficácia científica das vacinas, a informação técnica científica embasada por grandes revistas de respaldo mundial, Lancet, JAMA, a gente discute que a vacina funciona baseando nas informações dos maiores institutos médicos da Europa, dos Estados Unidos. Ok, mesmo assim as pessoas ainda contestam, né? Agora, vamos pegar aqui, a arte-terapia, a Ayurveda, a bioenergética, constelação familiar, biodança, cromoterapia, dança circular,
hipnoterapia, a própria homeopatia. Vai ficar difícil uma comprovação científica. Mas um médico homeopata pode ter um papel importante compondo uma junta multidisciplinar. Por isso ele está no SUS, não? Não, eu penso um pouco diferente. Eu acho que tudo é passível de ser comprovado cientificamente. Tudo, absolutamente tudo, exceto quando a gente foge da ciência. Existe uma frase muito séria do Einstein, que é pelo menos atribuída a ele, que é o que a ciência não explica, a fé explica. Então, assim, para mim é muito claro que a ciência, no caso da saúde, ela consegue justificar e ser comprovada de várias maneiras. Os estudos têm variáveis níveis de evidência, Fernando. A gente está falando de estudos que são relatos, casos simples, ou seja, eu conto o meu desfecho, eu falo assim, eu tive uma doença A, passei por isso e senti uma melhora com esse tratamento e cheguei em B, que é o resultado às vezes satisfatório para provar que teoricamente teve tudo bem. Isso é um grau de evidência baixo, mas é um grau de evidência. E nós temos os casos que são a meta-análise, por exemplo, que são quando a gente faz estudos de vários estudos, com todos os protocolos, para que a gente tenha total certeza de que aquilo realmente é eficaz, ou que se demonstre dentro de uma estatística, entre aspas, comprovadamente assertiva. No caso das vacinas, diversas outras coisas, diversos outros medicamentos, e que aí sim a gente vai ter a comprovação eficaz, aquela comprovação assertiva. Claro que em pessoas diferentes, várias práticas podem ter resultados diferentes, mas num número significativo de pessoas, tem uma tendência estatística a se comprovar ou não se comprovar. Então, acho que sim, tanto a homeopatia, que já é uma prática endossada hoje em dia pela medicina, ela é inclusive uma especialidade médica, eu posso até ter algum questionamento sobre isso, mas é uma questão pessoal, se já entrou e já foi endossada, teoricamente já teve o crivo da ciência. Mas outras práticas precisam ser também cobradas para que sejam executadas da maneira mais adequada. Enfermagem tem diversas práticas de enfermagem que precisam ser comprovadas e são comprovadas pelos enfermeiros, ou seja, um curativo específico, que tem uma forma específica de você fazê-lo, vácuo ou não vácuo e assim por diante, pode trazer uma capacidade de falar, olha, vamos colocar isso no SUS ou não vamos colocar isso no SUS. Por quê? Porque é eficaz, traz economia ou traz benefício direto para o paciente. Uma das duas coisas tem que serem justificadas. Ou o benefício direto à saúde, que é muito claro, ou a economicidade. São acho que dois parâmetros que a gente tem que ter muito claros. E voltando a um pouco que a gente estava discutindo previamente aqui também, medicamentos, todo dia aparece um medicamento novo, todos os dias aparecem diversos medicamentos. Até um dos motivos que se questiona assim, mas a vacina apareceu rápido. Todos os dias aparecem muitos medicamentos de forma rápida. A ciência mudou. As práticas que a gente usava para fazer uma pesquisa no passado, hoje são muito mais rápidas. As etapas, elas são mais rápidas naturalmente. Claro que as etapas dessa vacina foram mais aceleradas pela urgência que a gente tinha pandêmica. Mas falar que ela é experimental? Não, é uma vacina comprovada. Ela tem benefícios? Tem benefícios direto. Ela tem complicações? Também tem complicações. Isso também tem que ser falado. Só que elas são infimamente menores. Muito menores do que, infinitamente menores do que os benefícios da vacina. Então eu sou abertamente pró-vacina. Por quê? Porque são comprovadas. No início se tem um receio? Claro que se tem. Acho que as pessoas têm que ter o seu receio e a sua preocupação. Nunca, jamais vou querer cercear o direito de questionar de alguém. Acho que todas as pessoas têm que questionar tudo o tempo inteiro. Eu sou dessas pessoas realmente questionadoras. Mas a partir de um consenso maior da ciência, fica difícil esses questionamentos vigorarem. Medicamentos, você citou próprios medicamentos que no início da pandemia eram questionados e hoje você sabe que não tem eficácia. Hidroxicloroquina não tem eficácia para a Covid, tem eficácia para diversas outras doenças. Lúpus, por exemplo, fizemos um programa aqui sobre lúpus e o que se falou foi que quando acontece esse boom de hidroxicloroquina, falta um remédio que é essencial para o tratamento de lúpus. E é desumano, porque nós estamos falando de pessoas que precisam daquele medicamento numa condição específica que a medicação é eficaz. Quando a gente muda esse direcionamento, o que é permitido e possível num determinado período, até que se tenha alguma comprovação mais robusta, não vejo mal nisso também, existe sim formalmente o uso chamado off-label, que é quando você está usando uma medicação que não é para uma determinada doença em teste, ou mesmo depois do teste, quando ainda não está em bula para outra doença comprovadamente com efeito, isso é totalmente normal dentro da medicina. Tá? Mas a gente tem que ter esse cuidado de não enchermos o SUS de coisas que não são comprovadamente eficazes, e acabarmos, teoricamente, desviando tanto a atenção quanto o financeiro de outras coisas que são comprovadas. E diversos pacientes estão demandando consultas, cirurgias, prevenção, como a gente conversou, e às vezes não tem acesso pela dificuldade de financiamento mesmo. Nós temos uma dificuldade real, plausível. Para a gente dar uma explicação aqui ainda mais clara para o nosso público, para a nossa telespectadora, para o nosso telespectador, o senhor é um gestor de um hospital público. Quais são os argumentos que o senhor encontra
que são favoráveis a essas práticas integrativas. Eu queria que o senhor falasse sobre esses argumentos e depois queria que o senhor falasse sobre os argumentos médicos que são contrários, porque o senhor deve, como gestor, ouvir esses dois lados, né? Deve ser claro. parte do seu dia a dia, né, doutor? Sim, perfeito. Vamos lá. Em primeiro lugar, deixar muito claro, né, Fernando, do nosso ponto de vista, que eu acho que o Sistema Único de Saúde, ele é universal, que nem a gente falou. Então, ele atende a todos da melhor forma possível. Ele tem, inclusive, a característica de tratar os desiguais de forma desigual, ou seja, quem precisa mais pode ter mais tratamento, porque realmente uma situação... Vamos colocar o Vale de Jequitinhonha, que é extremamente pouco favorecido em todas as medidas governamentais de uma forma geral. Ele, às vezes, precisa de mais cuidado nessa prevenção. Nós estamos falando de saneamento mais escasso, nós estamos falando de algumas coisas mais escassas e que realmente ele precisa de uma atenção um pouco maior. Então, isso já faz parte, inclusive, do próprio SUS. E, ao mesmo tempo, enquanto gestor, você tem que entender todo o contexto, né? Enquanto gestor, você precisa entender o contexto, enquanto médico, tem que entender de saúde. Então, vamos lá. Para a gente falar bem claro, eu sou, primeiro, pró-humanismo e humanidade dentro da saúde. A gente tem que ter esse ponto muito focado. O paciente tem que ser, literalmente, nosso único objetivo. O bem-estar dele é a saúde. Segundo ponto, eu sou a favor da multidisciplinaridade. Todas as opções que incluem um tratamento mais adequado falam em multidisciplinar. Isso fala de médico, com enfermeiro, com fisioterapeuta, com psicólogo, com TO, com dentista, com todas as áreas. Me desculpe se eu esqueci de falar alguma, mas são todas. Todas as áreas que estão dentro da saúde. Vamos falar mais, biomédico, fisioterapeuta respiratório, que é uma subespecialidade dentro da fisioterapia que está muito em voga por causa da pandemia. Físico. Atividade física, educador físico. Então, nós estamos falando de todas as áreas, são extremamente importantes em tratamento de quase todas as doenças. Nutricionista? Essencial. Inclusive, vou apanhar em casa depois por causa disso. Mas vamos lá. O senhor esqueceu a nutrição aí nesse meio. Então, assim, acho que todas as áreas. É multidisciplinaridade levada ao pé da letra. Tá? Então, assim, é literalmente todas as equipes trabalhando em prol do paciente. Vamos lá, o senhor vai falar primeiro dos argumentos que o senhor ouve a favor das práticas integrativas. Isso. Então, nesse sentido, eu acho que como tudo precisa ser multidisciplinar, todas as práticas integrativas podem ter sua vantajosidade para o paciente, podem ser favoráveis ao paciente. Nós só temos que discutir se elas são eficazes. Então, aí sim, elas podem ser trazidas, apresentadas para a ciência de uma forma geral, e aí sim, comprovadas, todas devem ser incorporadas ao Sistema Único de Saúde, bem como outros sistemas, rede suplementar e assim por diante. Só fazer um parênteses, dentro dessa multidisciplinaridade aí do tratamento, a gente podia imaginar, por exemplo, um paciente do SUS que está em tratamento de um câncer de mama, por exemplo, uma paciente que durante o processo ela busca no Reiki uma forma de complementar, de melhorar seu bem-estar durante esse período. Perfeito. E consegue. E o médico oncologista diz, ok, está funcionando, está ali no SUS. Então, só um parênteses aí para a gente avaliar esse lado da balança. Perfeito. Funcionaria a comprovação, até para o leigo entender, para o público em geral entender, basicamente como se faz com os remédios. Você pode criar um grupo de pacientes que, teoricamente, não vão receber esse tipo de tratamento, os que não quiserem, ou um grupo aleatório, tem várias formas de fazer o estudo, e um grupo que vai receber esse tipo de tratamento. Reiki ou qualquer outra prática integrativa. Meditação, isso, por exemplo. E depois você vai analisar os resultados. Geralmente você faz grupos completamente aleatórios, tem todo um protocolo para se fazer um estudo, e dentro desses grupos vai mostrar que realmente esse grupo que fez a prática integrativa A, ele teve um resultado superior ao B, que teoricamente não fez a prática integrativa. Então, com isso, você está provando cientificamente que tem vantagem. E se tiver vantagem, nós vamos incorporar para que todos os pacientes tenham benefício. Isso deve ser feito em todos os sentidos, em todas as áreas, isso inclusive na parte medicamentosa, na parte de práticas médicas. Então, seja, onde se tem vantajosidade comprovada, entra para dentro do Sistema Único de Saúde e para outros sistemas. Tenho certeza que o sistema de saúde, às vezes, ele é até uma porta de entrada para vários outros. E às vezes acontece o contrário. Entra primeiro numa rede suplementar, como os grandes convênios, adotam aquele medicamento, adotam aquela prática inicialmente, e depois o SUS incorpora. A gente está vendo, inclusive, isso acontecendo, Fernando, é importante ter relatar, com os nossos seguros de saúde e planos de saúde. Eles estão vendo que a atenção primária é extremamente relevante. Então, o que não se via antes nos convênios, que eram extremamente, que nem eu falei, hospitalocêntricos, eles focavam nos hospitais, hoje nós já estamos vendo a atenção em casa do paciente. O paciente recebendo um atendimento como se fosse do Estado, aquilo que a gente fala do posto de saúde. Então, assim, por quê? Porque eles viram que é muito mais vantajoso controlar a diabetes antes dela complicar e virar uma amputação de um pé. É muito mais vantajoso, isso eu não estou nem levando lado a questão humana, tá, gente? Estou nem colocando o lado humano da coisa. É muito mais vantajoso, economicamente até para as grandes empresas, tratar a hipertensão e controlá-la antes do AVC, antes do infarto.
Então tem vários vieses, tanto econômicos quanto humanos, envolvidos nessas escolhas. Os planos de saúde fizeram essa conta. Já estão fazendo a conta e já viram que é vantajoso. Então, ou seja, está nascendo já nos planos de saúde no Brasil a demanda e a necessidade pela atenção primária, que é o básico, que é a atenção básica que a gente estava citando anteriormente, e que atualmente é feita nos postos de saúde do município. Então, essas demandas elas vão surgindo e a gente vai incorporando. Mesma coisa com as práticas integrativas. Eu acho que elas têm que ser comprovadas, uma vez comprovadas cientificamente, que elas venham sim ajudar e ser mais um membro da equipe, que nem eu falei, multidisciplinar, que envolve não somente o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o nutricionista, o terapeuta ocupacional que estão dentro, às vezes, do hospital, mas envolve diversas entidades dentro de uma sociedade que podem trazer qualquer tipo de contribuição para o resultado final de um tratamento. Pelo que a gente está entendendo aqui, essa comprovação científica, ela tem níveis, e o senhor defende um nível, mesmo que seja preliminar, não estamos falando de estudos elaborados, mas até observacionais também, mas parece que alguns dessa forma, nesse nível, até já aconteceram também, Sim, né? sim, com certeza. Mas, doutor, ok, falamos aí do que as pessoas apregoam quando falam da necessidade dessas práticas integrativas, que, na verdade, elas já existem, né? Aliás, essa lista, a tendência é até aumentar, né? Mas vamos para o outro lado agora. O senhor passa para o lado de cá. Agora, nós vamos falar o que é que o médico que é contrário, são muitos, qual é a argumentação para que elas não sejam colocadas nesse escopo, nesse cardápio que o SUS tem para oferecer à população? Eu tenho muita tranquilidade porque eu acho o seguinte, Fernando, ninguém é contra nada que vai fazer bem para o paciente, né? E que vai fazer bem com resultados. Porque como a gente já tem uma dificuldade, como eu frisei quase que o tempo inteiro aqui, financeira, que envolve o financiamento do SUS, quando você coloca algo que não é eficaz, teoricamente você está desviando recurso para uma região que não vai trazer resultados positivos. Então a grande maioria dos colegas que enxergam é porque realmente eles já viram que não tem algum resultado positivo. Não tem algum resultado positivo comprovado. Volto a dizer isso. Como a gente falou que tem vários níveis de evidência, geralmente você começa um estudo com um estudo mais simples. Eu relatando um caso falando assim, Fernando, eu acho que deu certo isso aqui para o meu paciente. Você vai falar, Bernardo, mas isso aí pode ter dado por um acaso. Falar, tá, então vou descrever meu caso. Vou lá descrever meu caso, conto a história minha e sua. Te falando, olha, Fernando, você teve aquele caso, aquela fratura, eu tratei assim, coloquei assim, seu osso colou mais rápido do que o normal. Vamos fazer um estudo sobre isso? Vamos. A gente vai pegar o que foi feito no seu caso e vai aumentar o escopo daquilo. E nós podemos, primeiro, ir na literatura e ver se já existe alguma coisa. Olha, tem outros casos, de outros colegas contando que aconteceu algo parecido com esse caso. E aí você vai evoluindo nos graus de comprovação, até chegar no que a gente chama de comprovação nível 1, que é quando você faz, que nem eu falei, uma meta-análise, que são estudos diversos sendo analisados num único estudo. E a gente fala, realmente é eficaz, vamos colocar. Isso é a comprovação máxima para um gestor, porque o gestor ele faz escolhas de Sofia, Fernando, o dia inteiro. O médico também faz, o enfermeiro também faz, todo mundo faz escolhas de saúde dentro de um tratamento de um paciente. E a gente precisa fazer as escolhas de Sofia pensadas no que a gente acredita ser o melhor para o paciente. Cobertor curto. Cobertor curto, a gente tem que fazer escolhas que às vezes não são tão simples. Então, se eu acho que está faltando recurso para fazer consulta, que poderia, por exemplo, fazer um diagnóstico de um tumor que eu poderia operá-lo, tratá-lo e retirá-lo antes do tempo, eu não posso ser a favor de uma prática que vai custar dinheiro, vai diminuir o número de consultas e que, teoricamente, não vai trazer benefício direto para o paciente. E, às vezes, vai atrasar ele de descobrir um tumor e ser retirado daquele tumor de mama que você citou. Então, assim, eu tenho que pensar no global do paciente. Eu tenho uma dificuldade hoje, enquanto gestor do IPSENG, literalmente com consultas. Todo desperdício que eu vejo lá dentro, vou te dar um desperdício que a gente, entre aspas, atingiu diretamente, foi um desperdício de água, pequeno, era literalmente primeiro era um esgotinho a céu aberto, dentro de um hospital que era inaceitável. Quando eu cheguei, fomos ver uma água para degelar um oxigênio, uma água que a gente ligava uma torneira da Copasa. Eu pedi para a gente fazer um circuito fechado, que custou aproximadamente R$1.000, fizemos, economizamos em torno de 1,5 milhão de litros de água até agora, de julho até agora, ou seja, em 8 meses. Esse desperdício não é só de água e meio ambiente que nós estamos falando, de ser autossustentável do ponto de vista ecológico. Eu estou falando de economia financeira e que esse dinheiro que eu economizei financeiramente vai virar o quê? Consulta e cirurgia para o meu paciente. Eu posso evitar, às vezes, dele ter algum mal, porque eu posso diagnosticar precocemente ou prevenir, ou eu posso depois resolver o problema dele. Então, cada dinheiro, cada real mal gasto em saúde pode estar afetando diretamente a saúde de um outro paciente. Não do próprio paciente estar fazendo uso daquela terapia que não é comprovada, mas de um outro paciente que poderia estar usando aquele dinheiro que está sendo gasto com aquela terapia para resolver um problema muito mais de forma assertiva. Então, por isso que acho que tem ainda muita resistência de vários profissionais de diversas áreas, não acho que são só médicos que têm resistência, não, acho que inclusive gestores têm, porque não viram ainda o resultado, tanto do lado humano quanto do lado efetivo.
porque literalmente todo mundo na saúde faz escolha de SOFI o tempo inteiro. Então acho que a gente tem que ter essa consciência de saber se realmente fizer bem, vamos trazer para o grupo, vamos fazer um grande time, que é o sistema multidisciplinar, que é o mais efetivo no mundo afora. Se não tiver comprovação, que fique uma opção para qualquer paciente, seja do sistema público ou do sistema privado, que se utilizem dele, mas sem onerar o sistema único de saúde, que já é sofrido, que já tem suas peculiaridades e suas dificuldades. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco a gente vai continuar falando mais sobre isso, e a gente também tem o quadro Mitos e Verdades. Esse quadro Mitos e Verdades, para falar de práticas integrativas do SUS, promete muitas coisas, hein, doutor? Bom que a gente aproveita, toma uma água e volta daqui a pouco, depois do intervalo.